Shalom, irmãos. A gente vai aqui falar um pouquinho em João, capítulo 9. Eu vou seguir aqui na Bíblia e o Henrique vai acompanhando. No versículo 1 diz assim: E passando Yahushua, viu um homem cego de nascença. Como eu falei na reunião passada, antes de fazer a ministração da ceia, eu gostaria de falar um pouco de Yahushua. Então, o que nós vimos no 9:1 diz que Yahushua passando viu um cego de nascença. Parece uma coisa simples, corriqueira. A gente, no dia a dia, a gente passa tanta coisa na nossa frente. Às vezes a gente não enxerga uma esposa, a gente não enxerga um filho, a gente não enxerga um marido, a gente não enxerga uma vida social, a gente não enxerga a saúde. Mas Yahushua passou ali e viu um cego. Olha, a gente pode falar, não. Naquela época existia tantos, né? Poderia passar, ver uma rodinha de pessoas ali conversando, brigando, mas não, ele passou e viu um cego. Mas o interessante é que ele era de nascença. Agora vamos ver os dois, para ver o que a gente enxerga. Dá para ver ali no 2 o que está dizendo? Eu vou pegar ali do Rabi, do mestre, né? Como está escrito, ó. Quem pecou? Este ou seus pais? Também, como eu citei, pode ser uma coisa corriqueira. Mas olha, qualquer ser humano, a primeira coisa que ele enxerga: Yahushua passou, viu um cego de nascença. Os seus discípulos já perguntaram se ele era o pecador ou se eram os pais. Olha só o que ele foi enxergar na mesma situação. Seguindo a linha de raciocínio, no 3, Yahushua novamente dá outra lição: nem ele pecou, nem os seus pais. Não ligou? 3. Respondeu-lhe Yahushua: nem ele e nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse as obras de Yahuwah. No 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Eu estou desligando aqui, irmão, porque ali, quando eu ligo ali, fica escuro ali, então não é por nada. Está dizendo aqui, Yahushua disse que nem aquele homem pecou, nem seus pais pecaram. Simplesmente ele nasceu cego para que se manifestasse a obra de Yahuwah. Simplesmente qualquer pessoa pode estar passando qualquer necessidade, qualquer problema, qualquer situação, independente se foi culpa ou não dele, mas também para que se manifeste a obra de Yahuwah. E o texto ainda faz uma ressalva, que ele tinha que fazer a obra enquanto ele era de dia, enquanto a noite não vinha. A gente já escutou tantos pregadores falarem, né, que a noite pode ser várias coisas, mas eu vou traduzir ela diferente hoje. Faça a obra, faça o que tem que ser feito, porque a gente não vai ter tempo. Talvez aquela pessoa, aquele cego, em qualquer área que seja, qualquer situação que ele esteja passando, ele não vai ter mais tempo. Você não vai ter mais tempo de ajudar. Às vezes ele passa na sua frente e você não vê. E se você tivesse visto, eu tivesse visto, a gente poderia falar assim, ó, vá lá e faça. Não importa se foi ele que entrou naquela cilada por conta dele ou se foi cilada. A gente, naquela época, a pergunta do discípulo foi essa: foi ele que pecou ou foi seus pais? E Yahushua disse assim, ó, não me interessa. Precisa ser feita uma obra na vida dessa pessoa. Precisa ser feita uma obra nesse casamento, nessa saúde, nessa vida financeira, nesse ministério, nessa vida social, na sua empresa. Precisa ser feita uma obra. Não interessa se é o governo que atrapalhou, não interessa se alguém da firma está roubando, não interessa que uma obra precisa ser feita. Faça enquanto é dia, enquanto você está no caminho, enquanto você tem força, enquanto a noite não chega.
A noite pode ser um desespero, pode ser uma depressão, pode ser qualquer coisa que atrapalhe você de executar. E Yoshua disse: não perca tempo discutindo se ele é culpado ou se ele é inocente. Vamos descer mais um pouquinho no 5. Olha que interessante o 5 aí. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então eu tinha a convicção de que aquele cego, ele precisava enxergar, que aquele casamento precisava dar certo, que aquela vida financeira precisava se endireitar, que a saúde da pessoa precisava ser alcançada, que a felicidade da pessoa precisava ser estabelecida. Então ele disse: enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo, eu posso fazer isso. Mas hoje ele já não está mais. Hoje ele já não é mais a luz do mundo. Hoje nós somos a luz do mundo. E hoje a gente precisa fazer o que ele fez. A obra, qual o texto, ele diz que ele ia, mas ele ia enviar um consolador, e disse que a gente ia continuar a obra. Ele começou e a gente ia terminar aqui. A dele ele executou, terminou, todo mundo já conhece. E hoje, daqui a pouco, a gente vai ministrar justamente a consumação do que foi a obra dele. Executou. Então, rapidamente aqui, nós vamos descer no 6. E tendo dito isso, cuspiu a terra e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. Olha só que interessante, eu estou passando por uma dificuldade, você está passando por uma dificuldade, tanto você está me ouvindo hoje, quem vai ver essa filmagem, está precisando de algo na vida, precisa de um milagre, vamos ser mais claros, milagre de Yoshua. Ele passa e te vê, ele te avista de uma maneira, como que ele vai ver isso? Através de nós, que estamos fazendo a obra dele. Então ele enxerga. Então você chega lá com uma solução para a pessoa, seja a área que for, saúde, psicológica, financeira, espiritual, seja qual for o segmento. Ele detecta e te dá o seu milagre. Mas olha que interessante, ele viu o cego, avistou, disse que não queria saber quem era o culpado, pegou um lodo ali, passou e untou os olhos dele. Foi feito um milagre na vida desse cego? Foi feito um milagre na vida do cego? Ele voltou a enxergar quando Yoshua untou os olhos dele? Olha, nossa, Yoshua fez um lodo e untou os meus olhos. A gente sobe um pouquinho aí no 7. Olha, depois que ele untou o olho do cego, disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, pois, lavou-se e voltou vendo. E Yoshua gosta que você participe do milagre dele. E Yoshua tem prazer de ver o seu esforço, a parte humana ser feita. A parte humana você faz, eu faço. Aí a parte que não cabe a nós é com ele. Ele untou os olhos do cego. Ele poderia simplesmente, gente, dar uma, como ele já fez em tantas outras passagens, volte a enxergar, simplesmente. Mas não, ele mandou o cego ir até o tanque. Ele nem conduziu ele até lá. Ele é cego, ele teve que achar o caminho. Ele teve que enfrentar, porque esse tanque não estava disponível assim tão fácil para as pessoas. Então vai lá, lava. Ele diz: vai lá, resolva, faça isso no seu casamento, vai lá, faça isso na sua vida financeira, vai lá, faça isso na sua saúde, vai lá, faça isso no seu ministério, vai lá. Ele dá. Basta simplesmente eu, ou você, ou quem está me ouvindo, obedecer. E depois no final do 7 diz assim: ele voltou vendo. Podemos traduzir para hoje? Sua alegria voltou, sua saúde voltou, sua felicidade voltou, seu emprego voltou, sua prosperidade voltou. É isso que ele quis dizer. Ele quer mostrar que a gente é capaz. Ele quer mostrar que a gente pode fazer a nossa história. Vamos deixar, de uma vez por todas, os outros escreverem a nossa história. Escreva a sua história. Sua história de fé, de perseverança, de acreditar, de sonhar, de realizar. Escreva a sua. Não conte para os
outros: ó, meu esposo não deixa eu fazer isso, minha esposa não permite isso, eu não faço caso do meu filho. Eles estão escrevendo a história deles, até com os não, brecando a sua vida, brecando a minha vida. Até isso, não deixe, escreva a sua. O céu se revela a dele, ele foi visto por Yahushua, ele recebeu o primeiro sinal de Yahushua, ele fez como Yahushua mandou. Depois, no decorrer, como o texto é muito comprido, vai ter toda aquela história conhecida já dos irmãos. Vamos ler isso aqui inteiro para ver que maravilhoso que é essa passagem. Ele foi até depois indagado sobre, até diz lá, né, como você vai receber o milagre do pecador? Olha, de santo, nem não apareceu nem um santinho aqui para me resolver o problema. Aí esse que vocês dizem que é pecador e Yoshua, esse eu sei que eu até poucos minutos atrás eu não enxergava, agora eu enxergo, eu vejo. Então de bonzinho, santinho, que não faz nada, o mundo está cheio. Perguntaram para o pai dele, mas olha o medo de novo, foi o que o bispo falou do testemunho. A gente tem que dar testemunho. Quando o pai teve que dar testemunho por medo, ele disse: ó, vai lá, ele tem idade, ele já pode responder por ele mesmo. Vai lá e pergunta para ele. E quando foi perguntar a segunda vez, eu já cansei de falar. E o homem que passou aqui chama-se Yahushua, e ele me fez ver. Expulsaram. E quando expulsaram ele lá da sinagoga, olha que interessante. E quando Yahushua ficou sabendo que ele foi expulso da sinagoga, foi ter com ele a segunda vez e perguntou, fez a pergunta, né, se ele acreditava nele. E ele falou sim e o adorou. É o que a gente faz, os nossos testemunhos que estamos reunidos, confessando o nome de Yahushua. E a partir das próximas ministrações da ceia, irmãos, a gente vai trazer uns estudos mais completos sobre a ceia, para que toda vez que alguém se deparar com um vídeo na internet, porque a gente para criticar tem um monte, para ajudar não tem ninguém, falando asneira, criticando, então você vai ter a resposta certinha para dar a respeito de tudo aquilo que aconteceu na ceia, tudo aquilo que é real, como o bispo falou aqui um pouquinho antes. Você vai sair daqui pensando assim, ó, tomara que chegue o final do mês, logo a próxima ceia para estar participando. Eu já disse isso quando eu fiz a primeira vez. E eu espero, assim, ansioso para a segunda parte da administração da ceia. Porque a gente vai fazer a memória dele igual pediu. E trouxe um pouquinho da vida de Yahushua para a gente aqui hoje. Aminal? Então uma salva de palmas de novo, grande Yahushua. Eu gostaria também essa noite de novamente convidar o Mateus e o Henrique para participar, e o evangelista Reginaldo. E os outros irmãos também fiquem a posto, tá? Que nas próximas eu vou precisar de mais gente, tá? Então eu gostaria de contar nas próximas reuniões com a colaboração de todos os irmãos, né? Vou começar com essas turminhas aí da minha idade, né? Que é as mais novas, né? Não, tem que começar por eles, né? Não fala, a gente tem que estar no meio assim que a gente interage, né? Fala as mesmas línguas, né? Combinado?